Olá, Claudinei. Oi, Cigiane. Tudo bem? Que bom, domingo de Páscoa, né? Depois dessa semana inteira que eu passei lá na Califórnia, onde vocês vão ver aqui durante os intervalos a nossa missão que fizemos lá na Califórnia, estamos de volta aqui nesse domingo abençoado. E tem uma coisa assim, como vocês falaram, tem uma coisa que a gente fica pensando, o que tem a ver Páscoa com coelho? E tem mais, coelho com ovo, tem umas coisas que não combinam. E para falar sobre isso, já há alguns anos a gente sempre fala nesse tema durante esse período. Está o nosso amigo, pastor Claudinei, Cigiane e Zinete, pastor Antônio Siqueira. Que bom tê-lo aqui de volta, Kennedy, pastor Siqueira. Eu tenho a alegria de estar aqui com você. Tudo bem? Tudo bem. Fazia tempo, pastor Siqueira, que andou um tempo morando no Paraná. Lá em Londrina. E depois retornou e agora o Siqueira é do mundo. Está viajando o mundo. Todo lugar. Durante a semana fica... Fico por aqui. Por aqui, final de semana pregando. Exatamente. É bom fazer o chamado do mestre, né? Servindo ao rei, né? É verdade. Servindo ao rei. Pastor Siqueira, explica um pouquinho para nós aí, para os nossos telespectadores, tem gente que não sabe, qual é a origem desse negócio do coelho, do ovo, da Páscoa, que não tem nada a ver. Como é que é esse negócio aí? Primeiro vamos à Páscoa, Kennedy. A Páscoa foi a libertação do povo de Israel do Egito. É passagem, né? É passagem, significa passou, é passagem, passar, ser liberto. Quando eles estavam saindo, a última praga no Egito foi a morte de todos os primogênitos. Para que o primogênito do hebreu, do filho dos hebreus não morressem, Deus orientou que sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue e colocasse nos portais da casa. Toda casa que tinha o sangue, o anjo da morte passaria e não morreria ninguém. Ora, daí deu origem, portanto, à Páscoa. No Novo Testamento, nós vamos agora ver que o cumprimento da Páscoa é Jesus. Ele é, portanto, o Cordeiro de Deus que morre na Páscoa. Para quê? Para nos salvar do inferno, então da morte tem essa eterna. ligação direta com o Egito lá. Tem. O Egito foi, portanto, a metáfora do que iria acontecer. Era um modelo, era já o protótipo daquilo que iria acontecer no futuro. Deus estava fazendo uma pedagogia, Deus estava ensinando o povo que mais tarde, a morte de Jesus, o Cordeiro sem pecado, nos livraria da morte eterna. Então, a Páscoa é isso, é essa passagem. É a passagem. Da onde vem o coelho e o ovo? O ovo, tanto o coelho, você sabe que tanto o coelho... É fertilidade, né? É o exemplo de fertilidade, de produtividade absoluta, não é? Então, colocaram ao longo dos anos, ao longo dos séculos, colocaram estes símbolos dentro da Páscoa, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele nos dá vida, portanto, produz a vida. Ele fala de crescimento, de fertilidade. E colocar esses símbolos dentro da celebração da Páscoa, não é? Agora, foi isso que aconteceu. Tem muita gente que é contra dar ovo, não tem nada a ver, né, pastor? Kennedy, se nós formos interpretar radicalmente, ao pé da letra, cada hábito dos comportamentos da humanidade, cada coisa que aconteceu, os ritos, os costumes, ficaríamos doidos, tá? Ficaríamos loucos totais. Por quê? Porque cada situação que ocorreu, ou ele vai ter uma origem judaico-cristã, ou ele tem uma origem pagã. Muitas coisas que lá no início a origem, a arquia, a etnia daquilo foi pagã, ela se transformou depois num hábito que as pessoas não sabem nem o que significa. Eu sou do tipo que acredita o seguinte, não precisamos ter nenhuma paranoia sobre isso. Nenhuma paranoia. Aliás, o apóstolo Paulo deixa a gente calmo quanto a essa questão. O pessoal no passado chegava no mercado e lá no mercado tinham pessoas vendendo todo tipo de comida. A maioria daquela comida era oferecida antes a deuses pagãos, deuses que não eram deus de nada, né? Falsos deuses. E o pessoal tinha uma bronca. Não, então não vou lá no mercado comer, porque agora me tornei cristão, se eu chegar lá, eu vou comer uma comida que foi oferecida a um ídolo, e aí eu estaria adorando o ídolo. Aí Paulo diz, deixa dessas paranoias, essa bobagem. Vocês não perguntam nada para ninguém. Vocês vão lá comprar alimento. Quando vocês chegam lá, compram alimento e comam. Oram, porque pela oração tudo é abençoado. Você não está adorando Deus, coisa nenhuma. Paulo resolveu o problema. Vou trazer isso para nós aqui. Não é problema ir na Bahia comer um acarajé. E daí o que tem? Aliás, eu comi acarajé, foi aqui. Não tem aqui no mercado? Tem. Um baiano está ali, eu ia passando de olha o acarajé. Fui lá, querido, e comi um acarajé. Eu vou perguntar pro cara, vem cá, tu pegou esse produto aí e lá na tua casa tu ofereceu a um Deus?
Aí se o cara me responde, eu ofereci todos aqueles que comerem estão colaborando da adoração comigo. Eu digo, então tchau, então não quero. Eu vou perguntar coisa nenhuma, eu oro e como, rapaz, à vontade, a Bíblia já me diz isso e é bom. Então essas coisas que ele tem, é preciso ter muito cuidado, porque geram uma paranoia toda, um medo nas pessoas que, se eu fizer isso, isso aqui é pagão, isso aqui é do diabo, isso é do anticristo. Quer ver uma coisa? Quando se fala, por exemplo, na New Age, na Nova Era e tal, que falaram muito no final dos anos 80, 90, né? Do final do século passado, né? Não, a gente já passou o século. Né? Aí todo mundo falava nisso, qualquer coisa, e tudo do diabo. Sistema de telefonia do mundo, engraçado internet, que tem gente, essas tal. pessoas, todas elas dizem que as coisas boas é do diabo, né? As evoluções, por exemplo, o código de barras. Código de barras. O código de barras é uma coisa que quem usa sabe do benefício que é. Aí é coisa do diabo. Sim, mas eu vou mais... A gente tem que ficar na era da fumacinha lá, do coisa. Quem da Bíblia diz que é maior aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Eu também entendo isso. E aí nós temos que entender uma coisa seguinte, veja bem, se a tecnologia e tudo de bom que existe para o benefício e a facilidade das pessoas no mundo, se um dia isto vai ser usado pelo anticristo, meu amigo, eu sou pertencente à igreja do Senhor. Eu já fui com o meu Senhor. Aqui, pode ficar à vontade, ele use o que ele quiser. pode usar porque eu já usei antes. Nós já usamos antes? Está usando sucateado. Já com coisa ultrapassada, vai usar tecnologia, tudo, mas nós usamos antes. Sabe, tem gente, pastor, eu não sei, mas me parece que tem algumas pessoas que elas têm certas dificuldades para aceitar a modernidade e elas buscam artifícios e justificativas que tendem a dizer para elas não aceitarem. Mas é tão fácil conviver com isso, né? Sim. Ser sábio, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você quer ver uma coisa? Tem cada coisa que acontece. Eu escrevi uma matéria sobre o Papa Francisco e coloquei o seguinte, o que o Francisco nos ensina? Aí o comportamento dele de humildade, de descer, não querer o trono, ele não sentou, botou uma cadeira simples, o carro e anda de ônibus lá dentro do Estado do Vaticano, o sujeito desce daquele carro aberto e vai lá e beija a deficiente física que estava lá jogada, tem gestos simples e tal e tal. Eu disse, olha como eles ensina a presidentes, a reis, a políticos, a ministros, a pastores, a líderes, a grandes gestores, como devemos ser humildes. Aí botei lá uma primeira história de São Francisco de Assis, e este Francisco, disse, não é que aparece outro Francisco? E coloquei que deveríamos aprender muito com esse gesto. Caíram em cima um monte de gente dizendo que eu estava dizendo que o Papa era o santo e tal, e tal. Mas vocês não entenderam, ainda que o cara fosse ateu, eu estou dizendo que o comportamento dele, a atitude dele ensina muito a todos nós, não é? E que eu espero que ele faça um bom trabalho realmente. Aliás, a presidente Dilma, a visita que fez lá ao Papa, houve uma repercussão muito negativa, porque ela saiu do Papa dizendo que ele era um homem humilde, mostrava que ensinava muito aos pobres e que o governo dela está fazendo a mesma coisa, mas foram ver, nem sequer foram dormir na embaixada e a diária custava mais de 7 mil reais. Sim, e as pessoas que estavam... né? Como tem que aprender, né? Esses gestos. Esses gestos. Então, quando nós temos que ter uma inteligência da Bíblia, de Deus, primeiro para sermos compreensíveis, termos uma agilidade, flexibilidade para viver no mundo. O mundo é maligno, mas viver neste mundo aproveitando aquilo que é bom, sendo uma pessoa acolhedora, no amor de Cristo, sem radicalidade, sem bobagem. Ser tolerante, né? Tolerante. Eu acho que uma das grandes virtudes do povo brasileiro, nossa, aqui, é a gente ser tolerante entre as religiões, as raças, ou seja, lá no Oriente Médio não existe isso, a tolerância. E por isso que estão vivendo aquela desumanidade lá com guerras. Então, voltando ao assunto lá, quando chega Natal, nós temos vários símbolos, né? Nós temos pinheirinho, nós temos estrelinhas e tal e tal. Então, muita gente radicalizou ultimamente, diz, não, isso tudo é pagão, isso é coisa do capeta e eu não posso ter isso. Se você buscar a raiz das coisas, a estrelinha tem a ver com a estrela do Oriente que os sábios viram. O pinheirinho foi de um príncipe chamado Astofe, que foi assassinado por causa do Evangelho, e debaixo de um pé de pinheiro, e no ano seguinte pegaram um pinheirinho e levaram para relembrar a morte do cara. E daí foi introduzido no simbolismo todo do Natal.
o coelhinho, o ovo de Páscoa foi introduzido na celebração da Páscoa como sendo, portanto, o símbolo de vida, colocaram. Se lá no passado isso pertenceu a algum tipo de adoração, não tem nada a ver agora com esse povo cristão que celebra. Não estou dizendo que seja um símbolo significante da Páscoa. O símbolo significante da Páscoa é o Cordeiro. E o significado é que Jesus morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, uma morte vicária, substitutiva, por mim e por você. Esse é o grande significado. Mas eu não preciso ficar nessa paranoia, numa coisa terrível, dizer que não posso me aproximar disto. Quer ver uma coisa? Tem gente radicalizando agora, não faz mais aniversário. Porque dizem que todo aniversário foi ruim. Que o aniversário de Isaac lá teve problema e Abraão expulsou o Ismael naquele dia do aniversário do menino. Que o aniversário de Herodes, ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Que aniversário e tal e tal. Então tudo é ruim. Então, o meu é 16 de janeiro, tá? Diz que aniversário ninguém pode fazer, que isso tudo é do diabo complicado. Mas que radicalismo! Onde que isto é verdade, uma coisa dessa? Nós podemos ter uma tranquilidade para viver em Cristo, com o coração acolhedor, fazendo separação entre trevas e luz, vivendo na luz, mas sendo luz para muita gente que não conhece o Senhor, com toda tranquilidade e paz. Tá vendo, gente? Feliz Páscoa. E se tiver um chocolatinho aí, o problema é que vai engordar o da espinha. Só o restante... Tá vendo como dá tempo, coisa boa? Vou trazer mais o pastor Siqueira para conversarmos aqui sobre tantas coisas, essas nossas conversas, desde o tempo do rádio, né, Sim, Siqueira? todo final de semana lá, né, Nossa, Kennedy? e olha só, eu estava lembrando aqui, quando nós chegamos para gravar esse programa aqui, nós estávamos lembrando que o programa Força do Amor, esse programa que hoje está na televisão, começou na Rádio Floresta Negra em 1991, né, 91. Isso quer dizer que nós já estamos aí há 22 anos já com esse programa, rapaz. E eu fiz o primeiro com você lá por final de 94, por aí. Foi 90. Siqueira chegou lá do 94, norte, por aí começou a olhar as loiras aqui e achou uma loira bonita. Você me deu a dica. Você me deu a dica. E hoje a Nelise é esposa e já tem 2 filhinhas, né? A Sara com 16 e a Radassa com 1 ano e meio. Rapaz, 16 anos, a gente tá ficando velho, Não, cara. nós estamos ficando velhos. Daqui um dia, cuidado. Daqui um dia tem casamento das filhas, hein? Ai, Jesus amado. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Eu que Vamos agradeço, voltar a Kennedy. falar aqui. Olha, aproveitando, se você tiver algum tema que queira que o pastor e eu estejamos aqui falando sobre alguma coisa, qualquer coisa. É isso, né, pastor? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Dentro da Bíblia, uma curiosidade que você tem da Bíblia, algo que você não entendeu especificamente daquele versículo, na área da psicologia. O pastor é psicólogo formado, tem 5 universidades, é isso? Kennedy, depois não é que eu estudei um bocado? É? Fiz 4. 4? cursos. Então tem bastante. Então o pastor Siqueira, ele está se colocando à disposição para vir aqui e tirar as suas dúvidas, né? Tem muita gente que, por falta de conhecimento, não tem essa Toda condição. terça eu estou com a Evelise Laís na Record. É verdade. 2 da tarde. Então tá aí. Tá bom, queridos? Se você tiver, envie para essa telefone que está aqui na tela a sua mensagem, ou envie também o seu e-mail que está aqui também. Mande a sua mensagem, entre em contato conosco, dizer, olha, eu quero saber sobre aquilo. Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem direito e acabam tendo uma vida difícil dentro do Evangelho por falta de entendimento de alguma coisa que é tão fácil. Quer ver uma coisa, Kennedy? Uma pergunta que já fica aí. Muita gente tem uma grande confusão em relação ao seguinte: se um cristão, um crente, fica deprimido, se tem síndrome do pânico, se ele tem, então não tem fé? Muita gente faz essa pergunta. Pois será que... Legal. Vamos fazer o próximo tema, vamos fazer isso daí. Depressão é coisa do demônio ou não? Pois é um bom programa. Bom programa, viu? É depressivo? Tem gente que diz depressão, coisa do demônio. Não tem fé. Vai trabalhar, vagabundo. Diz que não tem fé. Vamos ver. Próximo programa tá aí, ó. Bom tema. Se você conhece alguém depressivo ou alguém que tem esse problema, com atrito com a fé, a gente vai ver se é coisa, se a gente dá uma palavra de psicólogo, se é algo relacionado à saúde, sim, ou então se é sai capeta. 22% de todos os brasileiros tem, tá, Kennedy?
Sai capeta? 22% tem depressão. Ah, tá. Tem depressão. Vamos saber se é patologia ou sai capeta. Newton, te prepara para esse programa, Newton. Tu sai capeta daqui. Vamos ao nosso intervalo. Depois do intervalo, Claudinei e a Sigene continua aqui. Beijo para vocês todos. A gente continua.